É verdade, é verdade. Meio-dia e... Hã? 1 hora de almoço. 1 hora e... Tá. Ela me falou, ela me falou. Tá, beleza. 1 hora e 15. Oi. Vai. Satoshi falou que vai. Aliás, até se quiser, tem alguma porta de pendrive aí aberta? De USB? Todas estão usando. Tá. Porque eu tenho meu pendrive aqui, se o senhor fosse disponibilizar, de repente eu agradava. Ah, perfeito. Beleza. Beleza. Bom, vamos ali no LED, foi sim, por volta. Deixa eu só falar com o Satoshi. Doutor Satoshi, meio-dia e 15, mais ou menos. Meio-dia e 15, tá bom? Então deixa eu só avisar que tá todo mundo também com essa dúvida. Pessoal, o horário do almoço, então, vai ser por volta da meio-dia e 15, para voltar 1h30, 1h40, tá bom? Eu acho que é isso. Sabia que eu tinha esquecido de um. Foi ligado o ar-condicionado, o ar quente. Se alguém achar que está muito quente ou não está legal, me avise que daí a gente regula, tá bom? Para ficar bom para todo mundo. É que tinha algumas pessoas dizendo que estava muito frio e foi ligado. Então, com a palavra, professor Satoshi. Vamos lá, vamos voltar? Então, por último, agora, fatores ligados ao trabalhador, ao indivíduo, à pessoa. Uma das coisas importantes, isso acho que todo mundo sabe, mas vale a pena repetir, é o efeito da saúde do trabalhador, o efeito saúde quando a gente lida com medicina do trabalho. Se nós compararmos epidemiologicamente a saúde, a qualidade da saúde dos trabalhadores em relação à saúde da população, a gente sabe muito bem que medicina do trabalho acaba lidando com as condições melhores de saúde das pessoas. Isto muitas vezes pode fazer com que os trabalhadores tenham mais resistência a certas condições. Então, daí, um dos fatores que a gente sabe que os limites de tolerância, os limites permissíveis de exposição do trabalhador nunca, jamais devem ser utilizados para definir o limite de tolerância, por exemplo, da poluição atmosférica, das condições de poluição para a população geral. A população geral, de uma forma geral, ela é bastante mais lábil do que a população de trabalhadores. Entre os não trabalhadores, entre a população da comunidade, nós temos os muito jovens, as crianças recém-nascidas, nós temos os muito idosos, a população de pessoas mais idosas, e também temos a população de pessoas que estão com algum tipo de doença, sejam doenças graves, agudas, sejam doenças crônicas. E essas pessoas também podem apresentar uma situação de mais labilidade em relação à exposição.
As características individuais, isso para médico não precisa falar, né? A gente sabe que cada um de nós é diferente em vários aspectos, não só num aspecto só. E isso faz com que o médico do trabalho esteja sempre atento às questões individuais. Por exemplo, quando você faz um monitoramento biológico de um grupo de pessoas, de repente uma pessoa pode aparecer com os parâmetros bioquímicos fora da curva, fora do normal. Isto pode ser por conta das características individuais. Essas características individuais podem ser congênitas e podem ser... Cadê? A bateria está acabando. Eu esqueci que isso aqui é movido a bateria. Um minutinho só. Temos tomada por aqui? Temos. Vem. Só uma informação, eu prometi disponibilizar os slides, eu vou mandar depois para a Punch, por e-mail, então não há necessidade de copiar as coisas, tá bom? Também quem quiser fotografar, fica à vontade. Tá aí. Então as características individuais que podem ser congênitas e podem ser adquiridas. Essas características adquiridas podem tornar o indivíduo mais sensível, pode ser por suscetibilidade ou sensibilidade individual de cada um. O indivíduo que é bastante atópico, né, interfere nessa questão da sensibilidade. As doenças predisponentes das pessoas podem torná-lo mais ou menos suscetíveis a determinadas condições, os medicamentos que as próprias pessoas podem usar. Por exemplo, esses medicamentos que se utilizam para combater a gripe, não é? Os Naldecon da vida, podem interferir bastante no estado de alerta das pessoas e também podem interferir por questões de substâncias químicas presentes no local de trabalho. Hábitos de vícios, fumante, por exemplo, o alcoólatra, né? ou outros tipos de hábito. Eu costumo citar como exemplo um concurso de um banco, vamos dizer, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica faz um concurso e admite caixas. E aí nós somos o médico da caixa do caixa. E de repente aparece um grupo de pessoas que vão ser admitidos nos caixas dos pedágios. A caixa do pedágio é diferente da caixa do banco, propriamente dito. Em termos de exposição ocupacional, certamente sim. Aí aparece um indivíduo cujo hemograma mostrou anemia falciforme. Ok? É congênito. É uma suscetibilidade individual por
características pessoais, tá certo? Ele é fumante, tá aqui. E fumante relativamente pesado, 2 maços por dia. Essa pessoa pode ser admitida como caixa do pedágio? Você é o médico. Preferentemente, ou quase de uma forma importante, não. Cabe a você examinar, fazer a sua consideração e tentar influenciar o RH para admiti-lo numa função de caixa, mas em outro local, que não o pedágio, e nem a garagem do subsolo de um prédio, tá certo? Porque onde o caixa poderia estar trabalhando para receber Por quê? Porque a condição dele de anemia falciforme e a condição dele de fumante, ele é piorado de uma forma relativamente séria pela condição da exposição desse indivíduo ao monóxido de carbono. As 3 condições, anemia falciforme, fumante e exposição ao monóxido de carbono, exposição ocupacional ao monóxido de carbono, contribuem de forma aditiva à anemia fisiológica, isto é, a condição de hemoglobina não sendo aproveitada de uma forma integral. Tudo bem? Então, isto tudo é por conta, a não exposição no trabalho é por conta destas características individuais. Uma substância química age no local de contato, pele, conjuntiva, via respiratória. Em geral, são substâncias químicas alergênicas ou são substâncias químicas irritantes. Você pega uma amônia, age em tudo isso aí. Na pele, na conjuntiva e via respiratória. Você pega uma substância química que pode causar alergias, depois, se sobrar tempo, eu tenho uma coleção de slides de dermatoses ocupacionais, não é intoxicação por agente químico, mas são dermatoses ocupacionais causadas por agente químico. A gente pode mostrar. Eu estava mostrando para quem que era? Não está aí mais? Não. Um colega que estava comentando de uma assessoria que ele fez para uma galvanoplastia e encontrou uma pessoa com perfuração do septo nasal. Tem 3 ou 4 slides muito bonitos, os slides, né? Os casos não são bonitos, não, mas os slides bastante bonitos para mostrar essa questão da perfuração do septo nasal. E pode acontecer fora dos locais de contato. Efeitos podem ser genéricos, generalizados, ou efeitos locais, específicos. Chamam-se efeitos sobre órgãos-alvo, tecido-alvo ou célula-alvo. As substâncias químicas, para poderem agir, elas precisam ser absorvidas, distribuídas e, para agir, é só isso. Mas também serão depois excretadas. Isso tudo certamente vocês já já aprenderam muito tempo atrás e já tiveram referência a isso com o professor Tarcísio. Com relação à exposição, nós falamos que existem fatores de exposição que interferem na intoxicação. Há uma coisa importantíssima, fundamental, é o contato. O que é expor-se? É entrar em contato. Vocês lembram daquele equilibrista, lá que estava atravessando lá na corda bamba? Enquanto a pessoa não resolve, que não entra em contato com o perigo, ela não corre risco.
Então, contato é a coisa importante. Eu citei o exemplo da Cosipa para mostrar que esse contato precisa ter uma certa característica para causar a doença. A via de penetração e de absorção são questões extremamente importantes que a gente deve lembrar. A distribuição, o metabolismo, as ações tóxicas específicas das substâncias químicas. E um fator importante também nesta dinâmica, né, é a excreção e eliminação através dos produtos e metabólicos. Esta situação, esses dois tópicos permitem, por exemplo, o controle da exposição do trabalhador. As vias de penetração e absorção, via respiratória, oral ou digestiva, cutânea. Nós vimos que isso aqui é o principal. Vocês podem citar que importância tem a via oral ou digestiva ou digestória na causalidade da intoxicação ocupacional? Ocupacional. Onde a via inalatória adquire importância ou faz com que o médico preste atenção para essa condição? Quando acontece isso? A via principal é respiratória. Quando é que a oral ganha alguma importância? Depois eu vou falar da cutânea. Em que condições acontece isso? Eu já trabalhei em fábrica de inseticida. Já trabalhei em fábrica de bateria. Nessas duas, principalmente nessas duas, se tomava muito cuidado em tentar evitar essa absorção via oral. Por quê? Existia uma época que o pessoal dava leite, né? As pessoas com intoxicações e deixavam o leite lá para tomar, né? Isso é uma intoxicação via oral, pelo menos que ainda algumas fábricas de bateria, de oficina, ainda dão leite para... Olha, eu lembro desse exemplo. Meu Alzheimer permite lembrar coisas de 35 anos atrás. Então, eu trabalhava na Fundacentro na época, e eu conheci uma fábrica de baterias lá, entrando na Via Anchieta, acho que lá ainda é São Paulo. Essa fábrica pertencia a um ex-diretor do Santos Futebol Clube. Não lembro mais o nome. O nome eu já não lembro. E lá nós fomos visitar, e eles fabricavam, não bateria, eles fabricavam chumbinho. A especialidade deles é aquela bala de chumbinho. E para fazer esse chumbinho, eles jogavam numa torre, lá de cima, jogavam um chumbo derretido dentro do... E da mesma forma que forma o fumo metálico, formava o chumbinho. E as pessoas se intoxicavam de uma forma assim, maciça. Todo mundo intoxicado. E lá tinha chumbo, lá tinha leite. Eram muitos fornos, derretiam muito chumbo. E no cantinho aqui fica o tacho de chumbo derretido,
E nesse canto tinha uma prateleirazinha aqui, onde ficava o saco de leite e os copos. Os copos não, o copo. Porque para cada um negócio desse tinha um copo. E eu me lembro que naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas, a gente não fotografou. Mas eu me lembro que o copo que estava lá, quando a gente visitou, tinha um meio dedinho, uma camada fininha de leite dentro do copo, que parecia leite com Nescau. Marronzinho, assim, né? Que é o fumo metálico que formava nesse ambiente, que espalhava e uma hora desce e ficava dentro do copo. O grande problema aí é que o próximo ia lá, enchia o copinho e o grande problema nessa situação é o cálcio, ou melhor, é o leite, que é rico em cálcio. E quando tem cálcio junto, ele leva o chumbo junto. O chumbo no organismo da gente não substitui o cálcio, ele não vai se depositar no osso, troca com o cálcio. Nessa situação do leite vai junto. Não é nessa empresa, uma outra empresa menor, o pessoal dava EDTA. EDTA se utiliza para quelar o chumbo. O cara está intoxicado, você dá o EDTA, ele se liga no cálcio e é eliminado pela urina. Esse é o mecanismo normal de desintoxicação. Então, já que usa para botar para fora, vamos dar EDTA preventivamente. Essa foi a grande ideia do colega que trabalhava nesse lugar. Tá certo? Esse EDTA, ele liga-se firmemente com o cálcio. E entra também junto. Então, se você dá EDTA e dá leite, você está dando, nossa senhora, uma beleza para piorar a intoxicação. Então, uma das condições é essa do leite mesmo. Fábrica de inseticida, se dá leite. Distribuidor de inseticida, aplicador de inseticida, dá leite. Leite é gorduroso, não é? Órgano fosforado, órgano clorado, são lipossolúveis. Ele dissolve direitinho dentro do leite e se toma o leite. São condições ruins. Mas sem esses agravantes causados pelos médicos, né? Numa condição normal, se você permite alimentação no local de trabalho, sem levar em conta essa questão da detoxificação, mas permite alimentar-se no local de trabalho, é um fator preponderantemente importante para aumentar esta via oral na inalação. Tá certo? Então, a alimentação no local de trabalho já não é uma prática recomendável em nenhuma situação. Pior nessas situações de substâncias químicas tóxicas, bastante tóxicas. Com relação à via cutânea, aí fazendo um paralelo, trazendo à memória o que acontece no limite de tolerância, o que acontece na nossa tabelinha do anexo 15, que fala assim, ó, anotação pele. Significa o que a anotação pele na tabelinha do limite de tolerância da NR15? Para que tem essa anotação pele? Vocês sabem que tem. Para que serve, então? Para alguma substância aparece pele e tem lá o maisinho, se não me engano. Tem uma coluna escrito pele e tem, para algumas substâncias, aparece uma anotação, um xizinho, uma cruzinha. O que significa isso? Para que tem isso? Segundo o que está escrito, tanto na NR quanto o que está escrito
naquele livreto da CGIH, do TLV, a notação skin ou pele significa, essa substância pode ser absorvida através da pele íntegra. E daí? Olha, o limite de tolerância é 15 partes por milhão, ou 15 miligramas por metro cúbico, mas tem a notação pele. É uma informação para o médico, muito mais que para o engenheiro de segurança ou para o técnico de segurança ou para o técnico de higiene. O médico tem que estar sabendo que condições de trabalho, o ambiente de trabalho está ok, ou não, né? Está abaixo do nível de ação. Mas quando ele pede um monitoramento biológico, quando ele pede exames específicos para monitoramento, pode de repente aparecer que numa determinada sessão as pessoas estejam, entre aspas, superexpostas. Está acima do limite, do nível do limite de tolerância biológica. Por quê? Pô, mas o ambiente está bom? Por que o cara absorveu mais do que devia? Porque pode absorver através da pele. Essa anotação pele é para chamar a atenção do médico, que o médico tem que estar dando atenção, principalmente quando conversa com o trabalhador, passando para ele os resultados do exame médico, tem que falar, olha, gente, você precisa tomar cuidado para não se expor, não expor a sua pele à exposição ao produto químico. Ok? Então, esse é o nexo que existe nessa questão. Perguntas? Comentários? Fiquem à vontade, hein? Vocês são muito quietos. Nós vamos terminar umas 2 da tarde, porque desse jeito... Este é um exemplo que eu inventei e tenho usado, eu acho que tem facilitado, inclusive, a compreensão das pessoas. Esse é o nosso corpo humano. O retângulo aí, o limite do retângulo é a nossa pele, tá? Está separando o meio... Opa! Pô, de repente... Está separando o nosso meio interno do meio externo. Ok? Vocês já viram o desenho inteiro, não tem muita graça. O sangue está presente em toda... Eu fiz desse jeito para a gente não ter que pintar tudo isso de vermelho, né? O sangue está aí. Ar. Via respiratória. Vai para os pulmões, alvéolos, é absorvido, então a via é respiratória e é absorvido lá nos alvéolos. Essa é a intenção. Vai para o sangue e distribui para o corpo inteiro. Está lá a boca. Tubo gastrointestinal, a mesma coisa. Aqui, né, nesta via aqui, se a gente for considerar, fazer algumas considerações, existe uma coisa muito importante que torna esta via mais ou menos perigosa em relação à intoxicação, que é um órgão chamado fígado.